Graças a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Glória a Deus. Mais uma vez agradecemos ao nosso pastor pela oportunidade, a nós confiado de podermos estar falando da palavra de Deus neste púlpito. Capítulo 27. Versículo de número 14. Está escrito assim: mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingido o navio. E temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Amém, meus irmãos? Podeis tomar seus assentos? Graças a Deus. Meus irmãos, já há muito tempo, eu estou com esta mensagem em meu coração, tanto é que eu tenho um esboço dela aqui, que a folha já está toda rasgada, já faz bastante tempo que eu tenho ela gravada em meu coração, mas nunca tive a oportunidade de estar pregando ela. Não a oportunidade do pastor nos dar a oportunidade, ou uma outra igreja, mas a oportunidade, me refiro, de o Senhor Deus nos inspirar e colocar em nosso coração o desejo de estar pregando esta mensagem. O texto que nós lemos fala de uma viagem. Viagem esta feita por um dos homens mais conhecidos da Bíblia Sagrada, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, no capítulo de número 21, 22, ele está numa prisão, está prisioneiro. No capítulo 23, ele é interrogado e o sacerdote Ananias, não satisfeito com a interrogação, pede para que batem no apóstolo Paulo. Alguém vai até Paulo e dá um murro, um soco na sua boca. Ele novamente é levado, agora machucado, ferido, para a prisão. É bem verdade que ele fica 2 anos na prisão, mas ele fica um certo tempo preso porque os governadores, alguns governadores, líderes, acharam por bem mantê-lo preso a fim de poupar a sua vida, para livrar os dos judeus que queriam tirar a sua vida, por ódio, por raiva e por ciúmes. Mas no capítulo 23, no versículo 11, ele está dentro de uma prisão, ele acabou de ser ferido, está machucado, mas dentro desta prisão, o Senhor Deus aparece ao apóstolo e diz o seguinte para o apóstolo: Paulo,
não temas, tenha bom ânimo, porque eu preciso, Paulo, que você vá até Roma para pregar o meu evangelho. Então é um projeto de Deus, de Paulo ir até Roma. Mas também nós lendo Romanos, principalmente o capítulo 1, nós vamos ver que é um desejo do coração de Paulo, existe um desejo em seu coração de ir até Roma, pregar o evangelho. Quando ele escreve a epístola aos Romanos, ele ainda não havia ido para Roma. Então ele começa o primeiro capítulo dizendo que ele deseja muito ir pregar o evangelho em Roma. Só que ele mesmo escreve no primeiro capítulo que muitas coisas estavam acontecendo para que ele não pudesse ir. Então a viagem de Paulo de Jerusalém a Roma, primeiro, é um projeto de Deus. Segundo, é um desejo no coração de Paulo. Então é uma viagem que une o útil ao agradável. Projeto de Deus, desejo do coração de Paulo. Tem tudo para dar certo, não tem, meus irmãos? Quando o projeto é de Deus, quando nasce no coração de Deus o projeto, e quando nós temos o desejo de realizar algo, a gente já pensa de imediato, vai dar tudo certo, vai ser sucesso, não vai ter nenhum problema. É aí que nós nos enganamos. Eu disse terça-feira passada, na igreja lá do Recanto dos Pássaros, falando sobre a caminhada de Israel no deserto, eu disse o seguinte para eles, que Deus os livrou de Faraó, os livrou do Egito, mas antes deles chegarem em Canaã, tinha um trajeto, tinha um percurso para eles entrarem em Canaã. E esse percurso era o deserto. Não tinha como chegar em Canaã antes deles atravessarem o deserto. Comparando isso, eu disse para os irmãos que, assim como eles saíram do Egito, rumo a Canaã, assim também nós, a Igreja de Cristo, saímos do mundo, estamos caminhando rumo a Canaã, mas para chegarmos em Canaã, temos que atravessar grandes e terríveis desertos. Paulo, então, agora ele está debaixo de um propósito divino. Sair de Jerusalém, onde ele está preso, em direção a Roma, um desejo do seu coração. Só que nem tudo acontece, irmãos, da maneira que nós projetamos. Da maneira que Deus projeta, sim, mas da maneira que nós projetamos, não. Nós projetamos, nós desejamos, nós sonhamos. Nós esperamos as coisas acontecer de um determinado tipo, de uma certa maneira que não vai nos causar muito dano, que não vai nos gerar sofrimento. Então eu imagino comigo que esse mesmo sentimento vem no coração de Paulo. Ele está na prisão, só que ele sabe que Deus apareceu a ele e disse para ele, Paulo, você vai para Roma. Ele já tinha um desejo no coração, falou, opa, vai dar tudo certo. Agora eles estão em um navio, no capítulo 27. Eles entram dentro de um navio, prisioneiro, rumo a Roma. Mas Paulo queria ir para Roma. Mas Paulo não queria ir como prisioneiro para Roma. Só que ele vai como prisioneiro. Tudo bem, até aí, tolerável, aceitável. Mas, meus irmãos, no meio da viagem, no meio do percurso, no meio do caminho, algumas coisas indesejáveis, inesperadas, começam a acontecer. Eles enfrentam vários tipos de tempestade. Algumas características dessa tempestade. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, no capítulo 27, podem acompanhar comigo. No capítulo 4, Lucas, escrevendo este texto, diz que uma das características desse vento, os ventos eram contrários. Primeira característica, os ventos eram contrários. Eles estavam navegando rumo a Roma, mas os ventos eram contrários. O vento não queria que eles continuassem a navegação. Segunda característica, no versículo 7, diz que o vento não os permitia ir mais adiante, fazendo com que eles mudassem o percurso. Mudando o percurso, a chegada até Roma demoraria um pouco mais.
No versículo 9, Lucas diz que já havia passado muito tempo. Foram 2 semanas, meus irmãos, enfrentando grandes tempestades. Mas no versículo 9, Lucas também diz que a navegação já estava ficando perigosa. No versículo de número 13, Lucas diz, olha, que veio um vento manso. Nós nos alegramos, porque já havia passado a tempestade. Nós dissemos, ufa, passou a tempestade, passou os ventos fortes. Agora vamos continuar o nosso trajeto. Vamos continuar o nosso percurso. No versículo 13. Só que aí Lucas diz no versículo 14, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Esse vento hoje ele é chamado pelos meteorologistas de gregal. É um vento muito forte, vindo da região nordeste, para a região onde eles estavam. Era um vento muito forte, um vento muito frio, que veio contra um navio onde estava Paulo, e mais de 200 pessoas, cerca de 276 pessoas estavam a bordo daquele navio. Euroaquilão quer dizer vento vindo do nordeste, um vento intenso, um vento frio. Este vento vem contra o navio, a embarcação onde está o apóstolo, onde está Lucas, e onde está cerca de 276 pessoas. E este vento, Euroaquilão, ele veio para impedir, para tentar colocar um ponto final naquele percurso, naquela trajetória, naquela navegação que Paulo estava navegando rumo a Roma, rumo ao projeto de Deus, rumo ao destino marcado por Deus, rumo ao lugar desejoso pelo coração do apóstolo Paulo. Mas eu já aprendo aqui algumas coisas, o que este vento, esse Euroaquilão, algumas coisas que ele fez com os tripulantes, assim também na nossa vida acontece. Primeiro, este vento, ele nos tira da nossa rota. Nós lemos, eu li no versículo 15, que os irmãos leram comigo, que eles estavam navegando, mas chegou num determinado tempo que eles não puderam mais navegar. Eles perderam o controle da navegação. Imagina, irmãos, está aqui o presbítero Josivaldo, que conhece muito bem navegação, a irmã Terezinha, o pastor Arnaldo teve a oportunidade no final do ano passado. Imaginem, né, vocês, eu nunca naveguei, mas imaginem vocês, em alto mar, sem direção, sem bússola, sem a tecnologia que nós dispomos hoje, sem nada disso. Imagine agora este navio andando à toa, sozinho, sem controle, sem ninguém controlar ele, sem ninguém direcionar ele. Um pouco antes disso acontecer, o apóstolo Paulo disse assim para os tripulantes, e disse assim para o responsável da embarcação, do navio, olha gente, eu vejo que a nossa viagem não vai ser tranquila. Ele disse no versículo 10, a navegação ela vai ser muito incômoda, e vai ser com muito dano. Só que aí no versículo 11, diz assim, que o centurião acreditava mais no piloto do que no que dizia Paulo. Paulo era experiente, basta ler suas viagens missionárias. Paulo sabia do que estava falando, mas o centurião disse, eu não acredito no que um homem de Deus está falando. Eu não acredito que uma liderança dada, constituída por Deus está falando. Eu não acredito no que alguém experiente está dizendo, eu prefiro acreditar no piloto. Agora o piloto está sem o controle da embarcação. Agora o piloto não tem mais nada o que fazer por eles, porque não ouviram a voz de alguém experiente. Quando nós estivermos, meus irmãos, assim como eles, às vezes enfrentando grandes tempestades, grandes obstáculos, grandes dificuldades, é bom a gente ter humildade para ouvir pessoas experientes, pessoas que têm experiência, pessoas que já viveram, já passaram por aquilo que nós estamos vivendo, pessoas que já chegaram aonde nós queremos chegar.
Só que na maioria das vezes nós deixamos a humildade de lado, somos dominados pelo orgulho e queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Aí acontece o que aconteceu, perderam o controle. Então este vento, esse Euraquilão, primeira coisa que fez com eles, tirou eles da rota. Segundo, os imobilizou. Terceiro, tirou os referenciais, porque no versículo 20 diz que nem sol nem estrelas tinha mais. Como nessa época ainda não tinha bússola, não tinha GPS, não tinha nada disso, as navegações eram regidas, eram direcionadas pelas estrelas. Mas Lucas escreveu, olha, não tinha sol, não tinha estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, ou seja, uma tempestade muito forte, uma tempestade muito grande, estamos sem direção. E Lucas completa, por causa de tudo isso, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Então, este vento, Euraquilão, ele, além de nos tirar os referenciais, além de nos fazer mudar da nossa rota, ele também nos tira a esperança de chegarmos ao nosso destino, a esperança de cumprirmos o propósito de Deus para nossas vidas. Nós estamos numa viagem, nós estamos em uma jornada. Qual é a nossa jornada? Chegar no céu. Qual é o nosso destino? Céu. Para onde a igreja de Cristo está indo? Céu. Todos nós queremos ir para o céu, mas até chegarmos lá no céu, temos que ter consciência de que coisas inesperadas vão surgir no percurso da nossa jornada, da nossa navegação. Ventos contrários, como lido aqui, ventos muito fortes, ventos furiosos, virão contra a nossa vida. E ai de mim, ai de nós, se não estivermos com a nossa vida, com a nossa casa alicerçada sobre a rocha. Porque Jesus disse que, mesmo a nossa casa estando alicerçada sobre a rocha, isso não nos isentaria da nossa casa ser atacada por ventos, chuva, rios, tempestade. Mas a diferença é, para o justo e para o ímpio, é de que a tempestade, o vento, a chuva e os rios vêm contra todos. Mas para aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática na sua vida, permanece de pé, permanece inabalável, não cai, não cede, se sustém, porque tem uma base, Cristo, a nossa rocha. Pode vir o vento que for, pode se levantar quem for, mas se a tua fé estiver alicerçada em Cristo, a sua fé não vai ser esmorecida, derrubada, vencida. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Mesmo que às vezes aconteça conosco como aconteceu com eles, fugiu-nos de nós toda a esperança. E quantos de nós, por um momento sequer não perdeu a esperança dessa crise que nós estamos vivendo? Não deixou ser dominado pelo medo, pelo pânico, pelo desespero. A esperança foi-se embora. Este vento Euraquilão faz isso conosco. Mas isso é que o vento faz. Mas agora eu quero falar o que Deus faz. No versículo de número, imagine, irmãos, a tempestade, o desespero, sem esperança, com medo. Mas no versículo de número 23, Paulo se levanta no meio daqueles homens e diz assim para o povo. No versículo 22, Paulo fala assim, olha, mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo. Mas como assim ter bom ânimo? Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio vai se perder. Mas como assim, Paulo? Nós não vamos se perder. Como assim, Paulo, não vamos naufragar?
Olha o que está acontecendo do lado de fora do navio. Aí Paulo continua no versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. Está aqui reafirmando a promessa que ele fez para ele dentro da prisão, lá no capítulo 23, versículo 11. Parafraseando, o anjo estava dizendo assim: Paulo, você estava na prisão, foi eu que disse para você que você iria para Roma testificar de mim. E como eu disse para você que você iria para Roma, não é este vento forte, não é este vento contrário, não é este euroaquilão que vai impedir você para que você chegue no destino, para que se cumpra o propósito que eu tenho na tua vida. Então o que Deus faz? Deus chega e traz boas novas. Lembra das tempestades registradas nos evangelhos? Numa Jesus está dormindo, na outra ele vem andando sobre o mar. Mas em nenhuma das duas ele deixou os discípulos afundarem, porque ele estava, quando ele não estava junto mesmo que dormindo, de longe ele estava observando os seus discípulos no meio daquela tempestade. Olha só, ele chega e traz boas novas. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, depois de 40 dias, a Bíblia diz que vieram anjos do céu, trouxeram pão, trouxeram comida, e houve alegria com Jesus depois de 40 dias no deserto. Jesus no jardim do Getsêmani, chorando muito, suando, suor seu derramava gotas de sangue. A Bíblia diz que naquela noite tão dura, aquela noite tão dolorosa para Cristo, apareceu um anjo do Senhor e o confortava naquela noite de trevas no jardim Getsêmani. Então Deus chega e traz boas novas. Segundo, o que Deus faz? Deus faz o medo cessar, porque no versículo 26, 25, Paulo diz assim, porque irmãos, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. O que é isso, irmãos? É fé. É fé. Paulo está dizendo assim: vocês estão todos desesperados, mas eu creio no que Deus falou para mim, que eu vou chegar em Roma. Se Deus disse que eu vou para Roma, eu vou chegar em Roma. Nada que aconteça no percurso da navegação dessa jornada vai me impedir de colocar os meus pés em Roma, porque Deus me disse que eu vou pisar em Roma. Irmão, deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Só recebe ela, só acredite nela quem realmente crê, quem realmente precisa. Nós vamos chegar no céu. O nosso destino é o céu, a nossa casa é o céu, o nosso Pai está no céu. Ele disse assim: eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, para que onde eu estejai vós também comigo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O destino da igreja é o céu, o futuro da igreja é o céu, a morada eterna da igreja é o céu. É para lá que nós vamos, é lá que nós vamos chegar, mesmo que nos custe sofrer medo, tortura, injúrias, calúnia. Por 3 vezes, disse Paulo, ele sofreu naufrágios, mas mesmo assim, isso não impediu ele de chegar no destino que Deus o havia prometido. Então Deus, ele traz boas novas, Deus faz cessar o medo. E por último, Deus faz chegar à terra, destino, propósito. No versículo de número 44, último versículo do capítulo 27, diz assim que eles chegaram, alguns em tábuas, outros em pedaços do navio. Mas mesmo assim, todos chegaram à terra a salvo. Olha só, meus irmãos, o navio foi despedaçado por este euroaquilão. Despedaçou o navio, mas não despedaçou os tripulantes que estavam a bordo do navio. O que está acontecendo na tua vida pode sim despedaçar o que está em volta de você.
pode mexer com a tua estrutura, mas não pode tocar em você. O diabo até por um momento tocou em algumas coisas de Jó. Não se contentando, tocou-lhe na saúde, na carne. Mas Deus disse para ele: tem um limite, é só até aí. Mas poupe-lhe a vida, porque Deus estava observando a integridade do seu servo Jó. Deus cuida, Deus protege, Deus zela por nós. Como vencer o Euroaquilão? Como Paulo disse para os tripulantes: permaneça animado. Permaneça animado. Desliga um pouquinho a televisão, irmão. Para de dar ibope para a rede esgoto de televisão, aquele lixo. Para de ficar dando ibope para os plantonistas da internet, do Facebook, para os profetas do caos, do YouTube, das lives. Sai fora disso, irmão. Fique com a palavra, fique com a Bíblia. Aqui tem um norte, aqui tem uma direção, tem consolo, conforto, tem palavras de ânimo, tem palavras de motivação, não de autoajuda, mas como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, mas sim de ajuda do alto. Isso é a palavra de Deus. Permaneça animado, não se preocupe com o material, porque os tripulantes ficaram preocupados em proteger o navio. Às vezes nós estamos envolvidos em lutas, provas e tribulações, e nos preocupamos muito com o material. Por último, confie nas promessas de Deus e permaneça no barco. Porque chegou um certo momento que o desespero era tanto, que os tripulantes disseram: vamos pular desse barco. Aí Paulo falou para eles: não pulem não, não pulem não, vamos pular. Porque está muito perigoso ficar aqui dentro. Vamos pular, porque se ficarmos aqui dentro vamos morrer. Aí Paulo disse para eles: não pula não. Não saia do barco, irmão. Não saia do barco. Como nosso irmão presbítero Fabiano pregou aqui há pouco tempo atrás sobre a arca de Noé. Não saia da arca. Fique dentro da arca. Permaneça no barco. Mesmo que a situação seja desfavorável. Não saia do barco. Mas depois eles saíram. Mas no momento certo, quando já estava em águas rasas. Porque se você sair antes do barco, pode ser que você vai estar se suicidando. Fique dentro do barco. Não desista dos seus projetos. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua família. Não desista dos seus negócios. Porque A ou B está falando tudo ao contrário. Não desista de você mesmo. Porque fulano desistiu dele próprio. Estamos vivendo dias que, pelo menos uma vez por semana, estamos ouvindo pessoas, fatos de pessoas que estão tirando suas próprias vidas. Insatisfação, depressão, ansiedade, pânico e assim por diante. As pessoas não estão suportando a pressão que a crise está trazendo para as nossas vidas. Não saia do barco, permaneça no barco, mesmo com os ventos fortes. Mesmo com os ventos contrários, mesmo que às vezes parece que o barco está sem direção, mas fique tranquilo, se Deus disse que você vai chegar lá, então nós iremos chegar lá. Olha, falta 15 segundos, pontualíssimo, pastor. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe, não saia do barco, não desista, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora.